em Bragança Paulista, que é de onde eu falo, onde o Inter vai enfrentar amanhã a equipe do Bragantino no estádio Nabi Abichedi, mas o Inter não está exatamente aqui em Bragança, né? O Inter está em Atibaia, num resort, fazendo a preparação para esse jogo, um resort que, além de hospedar a delegação, também possui aquela estrutura toda de campos. Então os jogadores treinam, hoje à tarde inclusive, a última atividade para o Roger definir o time que vai entrar em campo amanhã contra o Bragantino, mas que não tem mistérios, né? Sem o Mercado, joga o Rogel na zaga e o Gabriel Carvalho, que cumpriu suspensão, retorna naturalmente ao time. Mas Pedro, essa lesão do Mercado, e aí queria te pedir já essa autorização para a gente falar sobre esse tema, ela levantou algumas dúvidas jurídicas sobre a contratual do Mercado. E aqui eu reafirmo que isso não é um problema no Inter. O Inter não debate como uma polêmica esse assunto. Mas eu vi muita gente com dúvidas sobre isso, sobre essa questão. Como é que funciona a partir de agora? A gente falou sobre isso ontem aqui, Bruno. A gente falou sobre esse tema, né? Que a gente chegou a falar que a renovação era não é nem ética nem moral, era carinhosamente natural. Né? Ela se impunha pro Inter, que ela se estende até ele voltar, inclusive, claro. É o que o Bruno vai explicar. Mais do que eu explicar, viu, Diogo? A partir de agora a gente vai ouvir o depoimento de uma advogada trabalhista com quem eu conversei hoje pela manhã, a Carolina Maier Spina, especialista em direito trabalhista, que explica o que acontece a partir de agora. O Mercado, que tem 3 meses de contrato no Inter, até dezembro, e precisa de 9 meses para se recuperar. Esse número não bate. O que acontece a partir de agora? O que a gente verificou é que o Gabriel Mercado, sem sombra de dúvida, ele sofreu uma lesão durante o exercício do seu trabalho, né? Foi numa partida de futebol, Campeonato Brasileiro, ele estava em São Paulo e acabou se lesionando durante o jogo, certo? Então a gente já tem um entendimento consolidado que essas lesões, elas de fato envolvem aqui acidente de trabalho, certo? O que acontece? Bom, alguns poderiam dizer, tá, mas afinal de contas, como o contrato dele se encerra no final do ano, não haveria nenhuma obrigatoriedade do clube proceder na sua manutenção. Só que isso não é verdade, tá? Porque o que a gente tem de identificação é que quando um atleta se lesiona e ele vai ficar afastado por mais de 15 dias, imaginem que no caso da lesão no Mercado nós estamos tratando de uma lesão cujo protocolo estabelece aí cerca de 8 a 9 meses de afastamento, obviamente vai favorecer para ele o que nós temos de previsão legal no sentido da chamada estabilidade, tá, Bruno? O que quer dizer? Na verdade, a gente tem uma proteção legislativa no sentido de que quando um trabalhador, e a gente nunca pode desconsiderar que o jogador de futebol é um empregado, quando o empregado ele sofre um acidente de trabalho, ele tem um afastamento superior a 15 dias, né? E ele vai ter que parar aqui de desempenhar a sua função, além de ter a questão da manutenção dos seus direitos, que a gente pode conversar também a respeito disso, o clube, a partir do momento em que ele tem a alta, né? No momento em que ele está apto a retornar aos gramados, o clube não pode dispensar esse atleta, não pode desligar esse atleta nos 12 meses subsequentes a esse retorno dele em campo, né? Então, mesmo que o contrato dele se encerre no final do ano, em dezembro de 2024, como a lesão do Mercado vai ultrapassar esse prazo do término do contrato de trabalho, ele está protegido, tá? E, na verdade, ele vai ficar no Inter até ele ter a alta e até passar, né, esses 12 meses a partir do seu retorno aos gramados. Então, é o que eu costumo dizer. Na verdade, para o Mercado não ficar no Inter, só se de fato eles chegarem a algum acordo, o atleta não quiser permanecer, porque caso contrário, a nossa legislação, ela traz essa proteção ao jogador de futebol profissional. A explicação, Pedro, é muito clara da doutora Carolina Maier Spina, advogada trabalhista que a gente ouviu agora. Mas para fazer um cálculo e resumir essa situação, suponhamos que o Mercado volte em 9 meses, como recomenda o protocolo médico, ou como estima o protocolo médico, porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele voltaria em junho do ano que vem. Junho do ano que vem. Aí ele volta em junho do ano que vem e consegue jogar. A partir de junho do ano que vem, ele tem mais 12 meses de uma proteção de contrato, dessa chamada estabilidade. O Inter não pode, por vontade própria, unilateralmente rescindir o contrato com o Mercado. O Mercado pode procurar o Inter,
pode pedir o desligamento, enfim, pode entrar em acordo com o clube. Mas o clube, de maneira unilateral, não pode fazer essa quebra do contrato. E mais do que isso, existe um seguro, normalmente, nesses contratos, para proteger o clube e o jogador quando acontece algo desse tipo. No caso do Gabriel Mercado, no caso dos jogadores como um todo, esse seguro, que é vinculado, claro, a uma seguradora, ele demora alguns dias ali, talvez até semanas, para que a seguradora pague a indenização, que é o valor referente a 12 meses de salário. Enquanto a seguradora não paga esse valor, é o Inter, é o clube, de maneira geral, não só quando esse caso está acontecendo com o Inter, mas no geral, é o clube quem tem que pagar despesa médica, despesa hospitalar, medicamento, todo o necessário para o jogador se reestabelecer. E se a recuperação ultrapassar esse prazo de 12 meses, que é equivalente ao que a seguradora vai pagar, o clube é quem tem novamente uma obrigação de reestabelecer o atleta. Muito bem, está esclarecido, né? Agora eu estou desenvolvendo a seguinte tese, CCD, vou responder comigo. Eu, se fosse presidente do Inter, faria com o mercado que o Flamengo fazendo com o Felipe Luiz. O preparava para ser treinador. Pois é. Porque o Roger tá indo muito bem e tal, mas o treinador tem seus tempos, né? Daqui a pouco passa, entra outro e tal. Então, entre tu pegar o Mar, tu pegar o Medina, tu pegar o Cudê, ou tu pegar alguém que já está credenciado, que está dentro do Beira-Rio, que tem a cultura do clube, que conhece muito intimamente os jogadores e que tem toda essa experiência internacional, né, de 20 anos de futebol que tem o mercado, tá? E tudo aquilo que se diz da companhia dele, sabe? De ser um cara... Da liderança de vestiário. Liderança, né? Pacato, querido, etc. Para mim, tá aí o treinador. Pedro, ontem... E claro que a gente está sensibilizado. Na Argentina isso é mais natural, né, Pedro? Os jogadores serem... imediatamente virarem treinadores. Mas eles estudam na reta final da carreira. Ninguém vira técnico sem ter um estudo. Mas a gente prepara. Aqui no Brasil hoje está o Zubeldia, o Milito... o Cudê, o próprio Cudê era... O Cudê, é verdade. Era bom meio campista do River Plate. O lateral direito. O Zubeldia encerrou a carreira com 23 anos. E foi técnico com 27. Ele era a seleção sub-20 da... Claudião também. O Claudião com 28. O Zubeldia com 20. Ele é a seleção sub-20, é uma grande promessa. Ele era a base do Lanús. Aí ele encerra a carreira por causa de uma lesão no joelho. Aí ele vai estudar jornalismo. E aí um técnico que conhecia ele chama para ser assistente, ele topa, e esse técnico sai e ele assume o Lanús com 27 anos. É o técnico mais jovem a assumir um clube na história. Ele participou daquela entrevista do Abel Ferreira, né? Que queria estar no meu lugar, né? Eles queriam. Aí ele virou treinador. O Tite é um cara que para de jogar. Aliás, ele botou uma prótese no joelho. O Tite andando hoje, você acha que ele acabou de bater a perna em algum lugar? Não, aquilo é ele andando tão normal. Ele sofreu 9 cirurgias, né, Maurício? O Tite tem um problema de varizes também. Não, e ele fez um negócio no joelho lá, uma cirurgia no joelho. Sim, botou o filho do Neylor Lasmar. Isso, Rodrigo Lasmar. É que o Tite, na época de jogador do Guarani... Ele era bom volante. Bom volante, campeão brasileiro. Era bom vice-campeão brasileiro. São Paulo. E ele tem 9 cirurgias no joelho. Volante quebrador também. Não. Acelerador de passe, área. Não jogava no teu time, Pedro. Não jogava no teu time. No meio campo. Tite Boiadeiro. Eu quero a estatística do Thiago Santos no Fluminense. Tu não gosta de estatística, agora o que tu quer estatística? Quantas vezes o Fluminense, quantos pontos o Fluminense ganhou? O Pedro, análise de desempenho agora, o Pedro, quer estatística. Pedro, Pedro, a melhor parte, o que eu tenho para dizer é o seguinte, Pedro. A estatística dele vai bem porque ele não jogou nenhuma vez de volante lá no Fluminense. Ele joga de zagueiro lá. Os caras tiraram ele da zona da bola. Por isso que o Thiago Silva cresce na parada, porque agora tem um... Sabe por que você tem que relativizar a estatística? Eu vou lhe dar um dado estatístico. E você vai fazer desta informação o que bem quiser. O Grêmio e o Internacional, pronto. Mas o que eu disse é mentira? Não. Então, sem mais. Não, até acho que o Inter já tecnicamente jogou. Tecnicamente Acho que o Inter ganhou um jogo. Eu acho que tem um amistoso. Tá bom, então. Pior que é verdade. Ganhou de todos os times. Nunca ganhou, nunca jogou com o City. Não, já jogou, Maurício. Juro por Deus. Marcelo vem. Dínamo ali da Juca Batista, já ganhou ou não? Nunca ganhou, né? Não, mas sensacional o Thiago Silva. Se jogou, ganhou. Santos na zaga. Parecia de zaga, né? A sensibilidade, a gente tá sensível com a lesão de um jogador de 38 anos, é 37. Óbvio. 37 anos, é óbvio que a gente toca, mas não me parece que o mercado, eu tô sendo insensível aqui, mas não me parece que o mercado é um jogador que o Inter possa ter
algum tipo de mercado para ele virar treinador ou virar profissional. O Inter tem outras marcas que são mais importantes que ele, que mereceriam esse cuidado. Não sei se eu tô sendo muito injusto. Tá discordando. O Inter jogou com o Manchester City no torneio Juan Gamper 82, ganhou de 3-1. E eu acho que ele ganha a final desse torneio do Barcelona. Sim, do Barcelona nos pênaltis. Né? Do Maradona. Vamos ver, é impressionante o Esporte Clube Internacional. Aqui, ó, a minha ele frase... ganhou do City, do Guardiola e do Maradona aqui, no... Olha o Inter, ó. Benítez, Edevaldo, lateral da seleção. Gol. Mauro Pastor, André Luiz e Mauro Galvão. Na verdade, tá invertido aqui, né? Porque era Mauro Galvão e André Luiz na lateral esquerda. Isso. Ademir Cléo, depois entrou o irmão dele, o Silvio, e Rubem Paz. Miller, que era um atacante que veio do Novo Hamburgo, do Inter. Aí entrou o Joãozinho, ex-Cruzeiro, tem uma passagem rápida pelo Inter. Paulo César, não me lembro. Fernando Roberto entrou no lugar dele. Fernando Roberto, o centroavante que veio de Minas, né? E o ponteiro esquerdo era o Silvinho, o técnico era o Guedes. Nesse jogo aí, eu até quando eu erro, eu acerto. Eu disse, o Inter nunca perdeu pro Manchester City. E é verdade. Humildade. É verdade. Nesse jogo aí, o Mauro Galvão anulou o Haaland. O pai do Haaland. Depois dessa, nós vamos lá pro intervalo comercial para terminar o programa, porque hoje tá cheio de coisa nova. Tá bom, vamos lá. E o Bruno? Não deu tchau pro Bruno? Teve até o Mário Gomes. Tchau, Bruno. O time pra amanhã, Bruno. Ele já escalou. O Rojo no lugar do mercado. Gomes, Vitão, Rocher, Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick, Wesley e Borré. Vini Júnior depois. Grande time. Vini Júnior e o Rodrigo entram depois no jogo. No segundo tempo. Vini Júnior, o Palácio dos Enfeites Palácio dos Enfeites. Tá bom, voltamos em seguida.